Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 72, gás ideal e volume molar. Pessoal, essa aula, são praticamente duas aulas em uma, porque eu achei que seria conveniente falar das duas juntas, beleza? Não tinha necessidade de estarmos dividindo essa aula em duas partes. Por fim, pessoal, eu esqueci de anotar aqui em cima para vocês quais seriam os pré-requisitos dessa aula. Mas, vocês precisam, para estar conseguindo acompanhar, fazer um acompanhamento legal dessa aula, eu preciso que vocês tenham visto a aula para saber o que é gás, é a nossa aula de número 2. Eu preciso também que vocês tenham visto a nossa aula de cálculos estequiométricos. Eu não lembro qual é o número dela, mas se vocês derem uma passada aqui pelo canal, tem como vocês estarem adquirindo elas. Pessoal, é muito importante que vocês tenham visto essas duas aulas, principalmente as aulas de cálculos estequiométricos e mol também. Porque quem não entende o que é mol, quem que não entende o que são os cálculos estequiométricos, no final desta aula vai boiar e vai boiar legal. Não vai entender. Beleza, pessoal? Então vamos começar a aula de hoje então. Para iniciarmos a primeira parte dessa aula de hoje então, pessoal, nós iremos estar falando sobre o que é um gás ideal. Então deixa eu posicionar aqui para vocês. Beleza. Galera, o que é, então, um gás ideal, né? Só ajustar aqui. Beleza. O que é, então, o gás ideal? O gás ideal, ele é um gás teórico, que nas condições normais de temperatura e pressão... O que são condições normais de temperatura e pressão? A tão famosa CNTP. São condições, pessoal, onde a temperatura está no zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin, beleza? E 1 atmosfera de pressão. Perdão, 0 Kelvin não, 0 graus Celsius, tá? Me desculpem por esse pequeno erro. Então a CNTP é quando nós estamos trabalhando com gás a 0 graus de temperatura, 0 graus Celsius, tá? E 1 atmosfera de pressão, beleza? Nessas condições, o nosso gás ele não faz interação com nada que está lá no meio. Então, um gás ideal ele vai estar num recipiente fechado, certo? Que gás ideal que é esse? Qualquer gás, seja gás hélio, gás oxigênio, gás argônio, qualquer gás, né? Se ele estar nessas condições e este gás ele tem a propriedade de ser um gás ideal, ele não vai fazer interações com o meio. Com isso, pessoal, nós já podemos sacar logo de cara que os gases ideais são gases meramente fictícios, meramente teóricos. Por que meramente teórico? Porque nós sabemos já que os gases oxigênios, cloros, argônios, até mesmo os gases nobres, eles fazem interações com o meio, certo? E se nós lembrarmos do modelo cinético molecular, o que é isso? O modelo das partículas, beleza? Se nós lembrarmos deste modelo, nós veremos que as partículas estão o tempo todo se chocando uma contra as outras. Então isso acaba gerando um certo tipo de interação, acaba gerando... Me fugiu aqui agora da cabeça. Mas por fim, acaba gerando uma interação e acaba gerando uma energia naquele sistema, não é verdade, pessoal? Então, os gases ideais são esses, eles não reagem com ninguém. Eles é foda, digamos assim. Eles não interagem, mas eles têm essas condições. Beleza? Tem que ter essas condições. Então, pessoal, antes de eu falar um pouquinho mais sobre os gases ideais, eu quero fazer uma observaçãozinha aqui com vocês. Qual é a diferença entre gás e vapor? Essa é uma dúvida muito comum dos alunos de ensino médio. Eu tenho observado nesse meu tempo que eu tenho ensinado, eu tenho observado a dificuldade que eles têm, principalmente quando vão equacionar uma reação química ou coisa do tipo. Eu tenho visto como que é a dificuldade em saber quando vai ser um gás e quando vai ser vapor formado. Bom, pessoal, nós vamos tentar entender o seguinte. O gás, se nós pressionarmos eles bastante, eles não se liquefaria. Foi uma das nossas primeiras aulas que nós vimos quando nós falamos do modelo cinético molecular.
né? Se vocês não viram ou não se lembram, dá uma voltada lá nas primeiras aulas do canal. Então, esses gases, pessoal, com aumento de pressão, quando a substância é gasosa, eu posso aumentar a pressão o máximo que for, que ela não voltaria a ser líquido de novo. Já o vapor, quando está acontecendo a vaporização, naquelas mudanças de estados físicos, está acontecendo uma transição ali no meio, correto, pessoal? Então, o vapor, se eu forçasse, aumentaria a pressão ali do meio, certo? Então, essa seria a diferença um do outro. E quando eu vou saber quando vai ser vapor ou quando vai ser gás? Isso geralmente tem que ser dado, né? Ou então nós podemos, concluir numa reação de combustão quando forma lá a água. A água que vai estar sendo formada, calor, reação de combustão, vai ser vapor ou gás? Vai ser vapor, né? Então o estado ideal seria colocar um Vzinho indicando vapor, correto? Mas por fim, não são obrigados a decorar quando vai ser vapor, quando vai ser pressão, quando vai ser gasoso ou coisa do tipo, porque isso tem que nos ser fornecido, beleza? Mas agora, vamos citar uma coisa, que raio de aumento de pressão que é esse? Vamos ver aqui no nosso esqueminha. Aqui eu tentei retratar para vocês uma seringa, né? E dentro dessa minha seringa eu tenho gás oxigênio comprimido aqui dentro. Então, pessoal, qual foi o objetivo quando eu quis desenhar essa seringa? Foi para tentar mostrar isso daqui para vocês. Se eu tenho aqui um aumento da pressão dessa seringa minha, né? Se eu tenho aqui eu retratei esse redondinho aqui, é como se eu tivesse pegado um espacinho aqui qualquer dessa seringa, certo? E tivesse dado um zoom aqui dentro dela. E aqui dentro estão as minhas partículas, então. Vamos desenhar nossas partículas aqui de oxigênios. Então, pessoal, observem que eu tenho aqui 5 partículas, né? 5 moléculas de oxigênio. Essas moléculas, elas estão se chocando uma com as outras o tempo todo, né? E também contra as paredes do próprio recipiente. Então essa setinha que eu estou puxando é para indicar que as partículas, né, que as moléculas de oxigênio aqui, elas estão se movendo, elas estão se chocando contra as paredes do recipiente e etc. Lembra, pessoal, que eu falei na aula passada que um gás ele vai ocupar todo o volume do espaço que ele encontra, correto? Só que o que aconteceria se aqui dentro dessa seringa eu tivesse um aumento de pressão? Então aqui eu desenhei o mesmo recipiente, só que porém com essa parte aqui riscadinha, indicando que houve um aumento de pressão. Então observem o comportamento das nossas moléculas agora. Então, vocês podem ver, pessoal, que elas agora estão mais juntas, estão mais pertinhas umas das outras, correto? Então, essa capacidade de aumentar a pressão que faz o vapor voltar a ser líquido de novo, né? É o comportamento que os gases têm. Quando as moléculas elas se juntam, né? Quando as moléculas elas estão próximas umas das outras, nós vimos lá no modelo cinético molecular que é o comportamento dos líquidos, certo? E aqui é no estado gasoso. Só que tem gases que não aceitam que suas partículas ficam juntas desse jeito a ponto de se liquefazer. Por esse motivo, é essa separação entre gás e vapor. Beleza, pessoal? Beleza, né? Tranquilo esse conceito. Então agora, vamos pegar tudo isso que nós vimos aqui e vamos estudar a segunda parte da matéria. A segunda parte da matéria, então, pessoal, ela vai estudar conosco o seguinte: o volume molar. Que raio
de volume molar, que é esse? Nada mais, nada menos do que o volume que o gás ocupa na CNTP, né? E este volume que o gás ocupa, ele tem um valor equivalente a 22,7 graus. Perdão, 22,7 litros. Então é o volume que 1 mol de gás... 1 mol de qual gás? 1 mol de gás oxigênios, 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de qualquer coisa. Lembrem-se que 1 mol é uma unidade de medidas, certo, pessoal? Beleza. Então, 1 mol pode ser 1 mol de qualquer coisa. E neste caso, na CNTP, ele vai ocupar 22,7 litros. Observem que aqui eu puxei uma abinha para vocês e retratei aqui, antigo, 22,7. Por que que eu fiz... Perdão, 22,4. Por que que eu fiz isso? Há pouco tempo, eu acho que foi no ano de 2012, a IUPAC fez uma reunião onde estabeleceram os novos valores dos gases. Então, na CNTP, este volume é 22,7 litros. Não fui eu que escrevi errado, não foi falta de atenção. Tá na IUPAC. Beleza, pessoal? E como isto vai ser importante para nós? Bom, com este valor, né, posicionar aqui, beleza. Com este valor, então, pessoal, nós conseguiremos calcular a estequiometria do volume de qualquer gás que está na CNTP. Como será feito isso, então? Vamos treinar aqui através de um exercíciozinho. Então, observem esse exercíciozinho aqui que eu trouxe para vocês. Só posicionar a câmera, beleza. Então, olha o que esse exercício aqui nos diz. Calcule o volume de gás carbônico produzido na combustão completa de 5 mols de C2H5OH líquido, ou seja, o etanol comum. Dados CNTP. Só por este dado, pessoal, nós conseguiremos resolver todo esse exercício. E olha, como nós faremos isso? Como nós vamos saber? Lembrem-se lá da estequiometria, que a primeira coisa é equacionarmos o que está acontecendo. Então vamos lá. Ele tem aqui o C2H5OH líquido, certo? E é uma reação de combustão. Então, tem que ter oxigênio aqui no meio, oxigênio gasoso. Isso daqui então vai produzir, eu vou escrever embaixo por causa do meu espaço aqui, gás carbônico e água. Beleza? Agora, precisamos fazer o balanceamento disso daqui. Não é verdade, pessoal? Então vamos ver como que fica o balanceamento. Temos 2 carbonos desse lado. Preenchemos com 2 carbonos deste lado. Aqui, deste lado, antes da seta, nós temos 6 hidrogênios. Para que dá 6 hidrogênios, precisamos colocar um 3 aqui na frente. Então ficam 3 vezes 2, que dá 6. Beleza? O número de oxigênios agora, vamos lá. Aqui no lado dos produtos, nós temos 2 vezes 2, que dá 4, mais 3 são 7. Para que dá 7, eu preciso colocar um 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6, mais 1 aqui deste lado, 7. Nossa equação está balanceada. Beleza, pessoal? Agora, para esse tipo de exercício, nós iremos ver com quem nós iremos trabalhar. Olha só, o exercício ele está falando aqui do álcool comum e ele está falando aqui também do gás carbônico. Então, o oxigênio e a água não nos terá utilidade para o exercício. Ah, por que eu cortei? Porque eles sumiram do nada, eles não existem? Não, eles existem. Eles estão ali. Só que eles aqui, para fins dos nossos exercícios, eles não serão úteis. Por isso que eu resolvi cortá-los. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então, vamos agora trabalhar com a estequiometria que eles nos deu. Eu vou retratar aqui o etanol. E também eu vou retratar
o gás carbônico. Olha, pessoal, nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos que 1 mol de álcool comum produzem 2 vezes. Por que 2? Por causa do coeficiente estequiométrico. Vezes 22,7 litros de gás carbônico. Beleza? Só que ele não está trabalhando com... Ele não quer trabalhar com 1 mol de álcool comum. Olha aqui em cima, ele está pedindo, ele está querendo retratar e trabalhar com 5 mols. Então, 5 mols desse cara aqui produzem X. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos montar essa regrinha de 3, multiplicando esses dois e dividindo por esse. Beleza? Então fica aqui 5 mols que multiplica 2 vezes 22,7 litros. Tudo isso dividido por 1 mol. Observe então, pessoal, que é muito importante colocarmos as unidades, porque mol cancela com mol, então nós sobraremos litros, certo? Então a resposta disso daqui vai dar 227 litros de quê? De gás carbônico, que são produzidos a partir de 5 mols de etanol. Pessoal, essa aula, esse discurso todo, foi justamente para resolvermos exercícios desse tipo. Por favor, se vocês não deram uma entendida, procurem a nossa apostila no grupo Livro de Química pelo Facebook e dê uma lida nessa matéria, acompanhando as nossas aulas e tentem resolver os exercícios. Beleza, pessoal? Então tá bom. Não esqueçam de fazer essa regrinha de 3 e colocar todas as unidades de medidas, beleza? Forte abraço, continue na sequência que continuaremos falando sobre os gases. Até o nosso próximo encontro. Abraço!